Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula de Educação Física. Neste mês nós vamos falar sobre os esportes, com o tema Esportes de Rede, Quadra Dividida. Nós vamos entender quais são os tipos de esportes que utilizam, as redes para dividirem a quadra. Eu sou o professor Thales, juntamente com a professora Érica Joana, da sede do município. Nesse slide, vocês já podem observar a imagem. Nós temos aí a imagem do esporte que nós iremos estudar esse mês. Que esporte é esse? Estamos falando de que esporte? Do voleibol, pessoal. Nós vamos estudar o voleibol. Quais são os objetivos para esse mês? Compreender os elementos da lógica interna do voleibol de quadra, que eu incluo na categoria de esporte de rede quadra dividida. Nós vamos compreender quais são os elementos que fazem com que o voleibol seja incluso nos esportes de rede quadra dividida. Entender determinadas alterações das regras do voleibol de quadra ao longo de sua história. Nós vamos entender quais regras mudaram ao longo da história do voleibol. Vivenciar o jogo de voleibol de quadra, seguindo sua normalização em distintos períodos. Vamos ver como foi que o voleibol ele foi mudando em distintos períodos. Nós temos outra imagem aí no slide de vocês. Vocês podem observar outra imagem do voleibol que nós iremos entender começando a partir de agora. Pessoal, eu quero que vocês analisem essas imagens, observem a primeira imagem. Nós temos duas equipes, o Flamengo e o Fluminense. Creio que nesse jogo o Flamengo ganhou, né? Obviamente. Em 1956, nós temos outra imagem, né? Brasil e Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos de Caracas, na Venezuela, em 1983. E por último, nós já temos uma imagem mais avançada, né? Uma imagem mais atual de 2018, Brasil e França na Liga das Nações, a liga mais importante do voleibol. Pessoal, observando essas imagens, a imagem de 1956, a imagem de 1983 e a de 2018, será se o voleibol ele continuou da mesma forma desde 1956 até aqui? Será se ele continua com as mesmas regras? Será se não mudou nada? Será se é possível? Claro que mudou, gente. A gente vai entender as regras que mudaram, a gente vai entender o início e como surgiu o voleibol. Transformações do voleibol de quadra. O voleibol de quadra surgiu em 1895 nos Estados Unidos, de um jogo denominado mintonete, no qual essencialmente eram utilizados os movimentos do saque por baixo, toque por cima da cabeça e bloqueio. Então, gente, o vôlei surgiu de um esporte chamado mintonete no ano de 1895 e eles só utilizavam o saque por baixo, o toque por cima da cabeça e o bloqueio, ou seja, tinha poucos fundamentos. Eram pouquíssimos os fundamentos utilizados no mintonete. Não havia número de jogadores exatos em cada equipe e nem limite para a quantidade de contatos com a bola antes de direcioná-la à quadra adversária. Ou seja, não tinha limite de jogador, ou seja, poderia entrar 20 jogadores de cada lado, poderia ficar uma aglomeração enorme, né? Mas dava para jogar, eles jogavam. Ou seja, não tinha limite de toque. Nós vamos entender que no voleibol tem um limite de toque, eu só posso tocar algumas vezes para repassar a bola para o outro lado, e antes não havia esse limite de toque. Eu poderia pegar a bola aqui e ficar batendo, rebatendo ela várias vezes. Isso vocês vão entender que a gente não pode fazer no voleibol. Continuando, do mintonete até os dias atuais, o voleibol sofreu diversas alterações em seu
Formato, que podemos dividir em internas e externas. Quais são essas mudanças, essas alterações internas? Gente, essas alterações internas dizem a respeito do voleibol. São as regras que tinham que mudar porque o voleibol ele está em constante mudança, ele pode mudar. Então, são alterações que realmente eram do voleibol, da modalidade voleibol. Que mudanças foram essas que ocorreram? Primeira, a criação de movimentos como a cortada, ou seja, eu pegar, vocês vão entender que eu vou bater a bola assim, eu posso direcionar para um lado ou para o outro, isso é a cortada. A manchete, vocês vão entender que eu vou utilizar isso e vou fazer a manchete, e o saque também por cima, que eu vou fazer isso. Também vocês vão entender mais ou menos a criação desses movimentos, como fazer esses movimentos no decorrer da nossa aula. A definição do número de jogadores em quadra e do limite da quantidade de contatos de uma equipe com a bola, ou seja, foi definida a quantidade de jogadores. Antes não tinha isso, agora tem a quantidade de jogadores e o número de toque que a equipe pode fazer até passar a bola para a outra equipe adversária. Nós temos também a utilização de membros inferiores em contato com a bola, ou seja, é uma regra que acontece, ou seja, eu posso utilizar a minha perna para rebater a bola. Antes não tinha isso. Então, se eu não conseguir rebater com a mão, a bola está muito difícil, eu posso rebater com o pé. E, por último, a introdução do líbero. Gente, o líbero é um jogador diferenciado. Ele fica com uma camiseta diferente. Ele só pode defender, ele não pode atacar, ele não pode fazer os pontos. Ele só vai defender, ele só vai ficar na parte de trás da quadra, ou seja, na defesa. Então, as mudanças internas são de acordo com a modalidade voleibol. E nós vamos entender agora as mudanças externas. Que mudanças são essas? Gente, as mudanças externas, elas são mudanças de interesses mercadológicos, ou seja, visam a mídia televisiva, ou seja, eles visam vender essas mercadorias. Por isso que interesses mercadológicos. Vamos entender quais são esses. Primeiro, a alteração no sistema de pontuação dá vantagem para o ponto direto, ou seja, vocês vão entender que no vôlei vence quem ganhar 3 vezes seguidas. Então, uma equipe que ganha 2 vezes, na terceira ela tem essa vantagem do ponto direto. Então, essa é uma mudança externa, uma mudança mercadológica. Segundo, a introdução do tempo técnico no 8º e no 16º ponto atingido por uma das equipes em cada set. Então, quando a equipe faz 8 pontos, ela tem direito a um intervalo, um tempo técnico. Quero um tempo técnico, quero conversar com o meu técnico e também no 16º ponto. Então, essa é outro ponto externo, outra modalidade externa. E, por fim, a modificação na cor da bola, ou seja, outro interesse mercadológico. Antes ela era branca e agora ela é colorida. Normalmente é branco, amarelo e azul. Outra mudança no voleibol foi a introdução do challenge, ou seja, o desafio. Vocês, jovens, conhecem muito bem essa palavra, o challenge, ou seja, os desafios, né, que tá muito famoso aí no TikTok, no Instagram, as pessoas fazerem desafios e você cumprir esses desafios. No voleibol é utilizado essa expressão, o challenge, que é o desafio. O que é o challenge? É uma regra utilizada na maioria das competições internacionais e nas fases finais da Superliga Nacional, cujo propósito é possibilitar que as equipes solicitem a revisão de marcações da arbitragem por meio de consulta a um monitor de vídeo. Ou seja, para quem é amante do futebol, para quem assiste, para quem entende, o challenge no vôlei é o mesmo que o VAR no futebol. Ou seja, as equipes, no futebol, quando acham que a marcação do árbitro está errada, eles pedem o VAR, né? Então, para revisar a marcação do árbitro. No voleibol, eles
pedem o challenge, que é o desafio. Eles vão rever as câmeras para ver se eles estavam certos ou não. Essa também é uma mudança externa. As regras do voleibol. Quais são as principais regras do voleibol, pessoal? Primeiro, cada equipe possui um técnico, ou seja, cada equipe vai ter um técnico, aquele que vai orientar, né, as equipes. Uma partida é constituída de 5 sets, ou seja, cada partida a equipe tem que vencer 5 sets. Não existe tempo pré-determinado para cada set, ou seja, um set pode demorar 1 hora, como também pode demorar 15 minutos. Então, não tem tempo pré-determinado para finalizar. Cada set tem no máximo de 25 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos. Então, para uma equipe vencer um set, ela tem que fazer 25 pontos, ou seja, passar a bola por cima da rede, que atinge a quadra, para somar 25 pontos. E esses pontos têm que ter 2 pontos de diferença que a gente já vai entender. Em caso de empate, no set no final, 24-24, por exemplo, a partida continua até que a diferença de 2 pontos seja atingida. Por exemplo, se empatou 24-24, não pode a equipe fazer 25-24. Não pode, tem que ser 2 pontos de diferença. Por exemplo, 26-24, ou se empatar, se tiver 26-26, a outra equipe tem que fazer 28-26. Tem que ser 2 pontos de diferença, não pode ser 25-24, não. Se empatou 24-24, tem que ser 2 pontos de diferença. Após o saque, a equipe só pode tocar 3 vezes na bola. Então, quando a equipe saca a bola, que a outra equipe trisca na bola uma vez, ela só pode triscar 3 vezes, já passando para a outra equipe. Se tocar 4 vezes, já não vale, já perde o ponto. Ganha a equipe que vencer 3 sets. Então, a equipe tem que vencer 3 sets. 3 sets. Se houver empate nos sets, 2-2, nós temos o 5º set, que será decisivo. Esse 5º set, gente, é 15 pontos. Né? Chega a 15 pontos, da mesma forma, se empatar 15-15, tem que ter 2 pontos de diferença, tá certo? Então, essas são as principais regras do voleibol. Continuando, quantos jogadores tem no voleibol? O voleibol de quadra é formado por 2 equipes com 6 jogadores em cada. Então, tem 12 jogadores, 6 jogando na quadra e ficam 6 reservas. Ou seja, 12 jogadores, 6 em cada quadra e 6, né, reservas. As posições do voleibol, gente. Prestem atenção para vocês entenderem as posições do voleibol. Cada jogador tem uma posição dentro da quadra, a qual apresenta uma ordem de rotação. Então, cada jogador vai se posicionar em um local da quadra. Ou seja, 3 jogadores posicionam-se perto da rede, ou seja, são a parte que vai atacar, né? E 3 jogadores se posicionam na linha de trás. Observem aí essa imagem. Observem aí. Nós temos esse primeiro lado aí com os números vermelhos. Nós temos aí o número 1. Por exemplo, o número 1 ele vai sacar. Quando ele sacar, assim que ele jogar a bola, se essa equipe que sacou fez o ponto, ou a outra equipe fez o ponto, eles têm que mudar de posição na próxima jogada. Ou seja, ele estava na posição 1, tá vendo? Então, ele vai girar. Da posição 1, ele vai vir para o 6, que depois vai vir para o 5, que depois vai vir para o 4, para o 3, para o 2, até chegar no 1 de novo, que ele vai poder sacar novamente. Então, sempre tem que ter essa rotação, ou seja, no sentido horário, ou seja, na forma que o relógio, né, conta as horas. Do outro lado, da mesma forma. O 1 está aqui de azul, ele vai sacar e vai também fazer essa rotação. Do 1, vai para o 6, vai para o 5, para o 4, para o 3, para o 2, até chegar no 1 de novo para sacar. Tem que ter essa linha de rotação, essa ordem de rotação. Se as equipes não obedecerem essa rotação, eles vão perder ponto. Então, é regra, tem que obedecer esse sentido horário de rotação das posições do voleibol. Continuando, no próximo slide, nós temos
Quando se comete faltas no voleibol? Quando é que é falta no voleibol? As regras do voleibol incluem diversas faltas no saque, no ataque, no passe de bola, toques, posição, rotação de jogadores, dentre outros. Então, vai ter faltas de diversas formas, tanto no saque, como no ataque, como no passe de bola, enfim. Alguns exemplos de faltas são, aqui só são alguns de vários outros tipos de faltas. 2 toques, quando é que vai ser a falta de 2 toques? Quando o jogador toca na bola 2 vezes consecutivas ou a bola bate em várias partes de seu corpo. Ou seja, quando eu sou jogador e eu vou jogar a bola, ela bate nessa mão primeiro e depois bate nessa outra mão, vai ser falta. Ou bate na minha mão e no meu peito. Bateu em 2 partes consecutivas 2 vezes. Então, é falta de 2 toques, não pode. O jogador só pode bater na bola uma vez. Próxima, 4 toques. Quando a equipe toca na bola 4 vezes antes de enviá-la aos adversários. Lembrem, a equipe só pode tocar 3 vezes. Tocou na bola uma vez, tocou a segunda, a terceira ela já tem que atacar. Ela tem que jogar a bola para o outro lado da quadra. Se tocar 4 vezes, já perde ponto. Próxima tipo de falta. Toque apoiado, quando o jogador se apoia em outro da sua equipe. Também é considerado falta se ele se apoia em alguma estrutura ou objeto dentro da área do jogo para golpear a bola. Então, eu não posso, por exemplo, isso acontece no futebol, um jogador se apoiar em outro jogador, né? Isso não pode, né, quando eu vou, por exemplo, eu estou marcando um jogador adversário e eu me apoio nele para cabecear a bola. Então vai ser falta. Isso acontece no voleibol, ou seja, não pode se apoiar em ninguém ou se apoiar em uma cadeira da arquibancada para poder pegar a bola, né? Então não pode se apoiar, ou seja, é toque apoiado. Não pode, é falta. Próximo, rotação, que eu acabei de falar que é falta. Se a rotação entre jogadores não acontecer de maneira correta na hora do saque, a equipe comete falta. Por exemplo, eu sou o número 1, eu vou sacar. Saquei, fizemos o ponto. Eu posso sacar de novo, seguidamente? Eu posso? Sim ou não? Pessoal, uma coisa que eu não falei. Se eu saquei e eu fiz o ponto, se eles se embananaram lá e eu fiz o ponto, eu posso sacar de novo. Mas, por exemplo, nesse sentido de rotação, se eu saquei e eu saquei, nós não fizemos o ponto e a gente não está obedecendo essa rotação do 1 para o 6, 5, 4, 3, 2, até voltar de novo, se nós não estamos obedecendo essa rotação, vai ser falta, vai ser cometido falta e a gente vai perder ponto. Ou seja, eu só vou poder sacar de novo se eu acertar o saque, tá certo? Mas se não obedecer a rotação, vai ser falta. Por último, rede. Se jogar a bola entre o espaço das 2 antenas próximas da rede, o jogador cometerá falta. Ou seja, tem a rede assim e tem uma antenazinha que mostra o limite da rede. Ou seja, a bola tem que passar nesse limite aqui. Aí tem uma antenazinha do limite da rede para cá. Se a bola passar nesse meio aqui, vai ser falta. A bola tem que passar no limite da rede. Se passar fora, vai ser falta, não vai valer o ponto, tá certo? Esses são alguns exemplos de faltas no vôlei. Fundamentos do voleibol. Quais são os fundamentos? O que é que eu vou entender? Os fundamentos, gente, são os principais. Saque, recepção, levantamento, ataque e bloqueio. Esses são os fundamentos do voleibol. Saque, recepção, levantamento, ataque e bloqueio. Vamos entender de um por um para vocês entenderem. Professor, o que é saque? Você pode saber, mas você pode não saber o que é recepção. Vamos entender neste momento. O saque, gente, também pode ser chamado de serviço. É a ação que coloca a bola em jogo e marca o início do rally, o início de um rally. Então, saque, gente, é o que vai iniciar o jogo. Peguei a bola, saquei. Então, vai dar início ao jogo e pode dar início a um rally, ou seja, o momento que a bola fica no ar, eu saquei, a outra equipe conseguiu sacar 3 vezes, jogou para minha equipe,
conseguimos, voltou de novo. Enquanto ela não cair no chão, está acontecendo um rally. Entenderam? Então, isso é o rally do voleibol. O saque, gente, nós podemos observar essas imagens. A primeira imagem aqui do jogador do Brasil é um saque que ele faz pulando. Então, você pode, o saque por cima pode ser aqui, ó, ele pulando. Tá vendo aqui? Ele pula para sacar. Nós temos a outra imagem dessa jogadora feminina aqui do lado. Então, ela saca, mas ela não pula. É o saque por cima, mas ela não pula. E, por último, nós temos esse saque aqui por baixo, né? O saque considerado mais fácil. Esses outros dois, gente, são os mais difíceis. O que pula é muito difícil você conseguir pegar o tempo da bola. Eu já joguei. Tem que treinar muito para você ser um bom jogador. É um esporte muito difícil. Parece ser fácil, mas tem muitas regras. É muito difícil. Então, o mais fácil é esse aqui, ó. Por baixo, você pega a bola, ó, e taca nela assim por baixo e você vai conseguir jogar ela passando da rede ou até mais, se você usar muita força. Então, tem que ter muito treinamento para conseguir. Então, o saque é o que vai dar início à partida do voleibol. Continuando, nós temos aí, ó, nós temos imagens aí do saque por cima e do saque por baixo. Observem primeiramente a imagem de cima. Observem lentamente, ó. Temos essa imagem aí, ó, ele levanta a bola e ele saca. A bola tem que passar por cima da rede e atingir a quadra adversária, tá certo? E na imagem de baixo é o saque por baixo, ó. Pega a bola e bate assim, muito simples, tá certo? Vamos conhecer o próximo fundamento, que é a recepção. O que é a recepção? É o primeiro contato de uma equipe com a bola. Para realizar uma recepção, o jogador utiliza a manchete ou o toque. Gente, o que é a recepção? Vamos entender. A minha equipe sacou a bola. O saque é o primeiro contato, né? É o que dá início. A recepção é o primeiro contato da outra equipe. A outra equipe vai ter que segurar a bola, entendeu? Vai ter que dominar a bola. Então, o primeiro contato após o saque a gente vai chamar de recepção, que eles vão utilizar duas maneiras para fazer essa recepção. Eles vão utilizar a manchete, então eles vão segurar assim, ó, como vocês estão vendo aí na imagem. Eles vão ter que rebater a bola assim, ou eles vão também fazer por meio do toque. Por meio do toque, vocês já vão entender que o toque ele é muito parecido com o levantamento. Então, a recepção é o primeiro toque após o saque. Sacou, depois a recepção pode ser por meio da manchete e por meio do toque, tá certo? Ó, tem a imagenzinha aí, ó. Aqui é a manchete, onde eles unem os braços, unem os dedos assim, para fazer a recepção da bola. Próximo aí, nós temos aí os videozinhos, observem, né? O primeiro, ó, ele fazendo aí a manchete, ó, prestem atenção nessa imagem de cima. Então, é a recepção. A recepção pode ser por meio da manchete. E embaixo nós temos a imagem aí do toque, tá certo? Pode ser pela manchete de cima? Pode, é a mais fácil de você conseguir. A manchete, ou seja, o líbero que eu falei lá atrás no slide, ele é o jogador diferenciado, que ele fica com a camiseta diferente. Ou seja, o líbero, ele utiliza muito a manchete. Ele utiliza sempre a manchete, porque é o jeito mais fácil de você conseguir, né, fazer a recepção, porque o saque quando vem, se vocês assistirem um jogo de voleibol, vocês vão ver que ele vem muito forte, ou seja, velocidades assim absurdas. Então você vai ter que utilizar a manchete, mas você pode também utilizar essa imagem de baixo. Observem aí novamente, ele utilizando o toque, assim, ó. Você vai tocar assim, fazer o toque utilizando um toque. Se for 2 toques, já não vale, entendeu? Então, creio que vocês entenderam aí a recepção, que é o primeiro toque após o saque. Pode ser por meio da manchete e por meio do toque. Próximo, levantamento, que parece com a recepção. O levantamento você vai sempre utilizar assim, com os dedos, não pode tocar 2 vezes. O que é o levantamento? É a realização após uma recepção e tem como objetivo fazer com que a bola ganhe altura para facilitar o ataque. Então, preste atenção. Começou no saque. Saquei a bola. O próximo time vai fazer o quê? A recepção. Recepção. Depois da recepção vai ter o levantamento.
O levantamento que parece o toque, por meio do toque. Então, a terceira ação vai ser o levantamento. Sacou, fiz a recepção, fiz o levantamento. O levantamento vai dar início ao ataque, que a gente vai já entender. Então, observem a imagem. Olha o jeito que o jogador vai fazer o levantamento. Então, esse é o levantamento da bola. Quanto mais alto for esse levantamento, melhor. E quanto mais rápido, melhor ainda para a equipe fazer o ataque. Então, o terceiro contato com a bola vai ser o levantamento. Em seguida, vai vir o quê? O ataque, porque o levantamento vai ajudar no ataque. Antes disso, vamos observar. Ó, como é o levantamento? Ó, ele vem para a parte do ataque e levanta para o outro jogador fazer o ataque. Então, o levantamento é o terceiro toquezinho aí do voleibol. Saquei, recepção, levantamento. Observem aí, ó. Ele corre lá para frente, ó, e faz o levantamento. Ó. Pega na bola e faz o levantamento. Em seguida, nós temos o ataque. Saímos do levantamento, fizemos o levantamento da bola, vamos atacar. O ataque é uma ação realizada que consiste em acertar a bola a fim de marcar um ponto. Então, o ataque vai ser próximo da rede e a ação é marcar o ponto. Marcar o ponto. Geralmente, é o terceiro contato de uma equipe com a bola. Então, geralmente vai ser o terceiro contato para atacar. Entendeu? Então, vai ser o ataque. Observem a imagem, ó. A menina aqui, a atleta, ó, ela já está o quê? Atacando. Então, a bola está aqui, alguém levantou para ela e ela já vai atacar. Então, esse é o ataque. O ataque realizado no primeiro toque de um time, após um erro de recepção do time adversário, é chamado de bola de cheque. Ou seja, o time ele faz a jogada e ele erra. Então, se o outro time consegue fazer o ponto, como é que vai ser chamado esse ponto? Vai ser chamado de bola de cheque. Ou seja, atacou, o outro time não conseguiu manter a bola, né? Então, a gente vai chamar isso de bola de cheque. Quando um time ele não consegue fazer a realização da bola e ele acaba perdendo o ponto. Ou seja, o ponto para outra equipe vai ser chamado de bola de cheque. Então, observando a imagem, ela vai atacar, ela vai fazer o ponto, vai tentar fazer o ponto jogando para a quadra adversária. Observem aqui essa imagem, como é que acontece o ataque. Muito massa, eles pulam super alto. Observem aí esse videozinho desse atleta aí sozinho, ó. A bola vem, ó, e ele rebate com muita força. Observe que outra equipe, ó, no jogo de verdade mesmo. Ou seja, ele vem aqui, ele ataca, ou seja, a bola passou muito rápido, a bola vem muito rápido, né, para conseguir bloquear essa bola, que a gente já vai entender o que é o bloqueio. Vocês já podem observar que o time de branco vai fazer o bloqueio, vamos observar. Então, o ataque é tentar passar a bola para o outro lado e fazendo com que ela toque na quadra, no chão da quadra. Continuando, nós temos o bloqueio, ou seja, o time ele vai atacar, ele vai tentar fazer o ponto, o outro time vai tentar bloquear. Então, eu vou segurar assim, ó, eu vou pular, tentando bloquear para que a bola bata na minha mão e caia na quadra de quem está atacando. Então, o bloqueio é uma ação técnico-tática defensiva. Então, o bloqueio vai fazer com que ele se defenda, é a defesa do outro time ao ataque da equipe adversária, e ao mesmo tempo ofensiva do voleibol, que consiste em interceptar ou amortecer o ataque da equipe adversária. Então, eles se defendendo, eles podem estar atacando, ou seja, é uma maneira ofensiva deles defender, a bola bater e ainda cair no chão, ou seja, eles ainda conseguirem fazer o ponto, que acontece muito, a bola vem tão rápido que bate e cai no chão e eles podem fazer o ponto. Então, ó, essa ação, essa imagem que vocês conseguem observar, ó, eles pulam para tentar fazer com que a bola bata na mão ou no braço e caia na equipe adversária. Há também a ação ofensiva, já que o outro objetivo é rebatê-la na quadra adversária, através da invasão do espaço adversário, ou seja, bloqueio ofensivo. Foi o que aconteceu. Eu vou tentar bloquear e na medida que eu bloqueio, eu posso amortecer e a minha equipe conseguir pegar a bola, ou a bola pode bater, como eu acabei de falar, e
ofender, ou seja, bater e eu conseguir fazer o ponto. Então, o bloqueio serve para fazer a defesa e também eu agir de maneira ofensiva tentando fazer o ponto, tá certo? Olha aqui a imagem, ó. Observe essa primeira imagem, ó. A equipe de vermelho, ela tá atacando, então tem como você observar um leva o outro. Ela tá atacando, tá certo? Tá atacando, só que a outra equipe faz o bloqueio e acaba fazendo ponto, ó. A bola bate na de amarelo de lá e cai no chão, ou seja, agiu de maneira para se defender, de maneira defensiva e acabou ofendendo, ou seja, na maneira ofensiva. Na defensiva, acabou ofendendo e fazendo o ponto na maneira ofensiva. Neste baixo, ó, a gente pode ver, ó, que a equipe ela faz o ataque e a bola falta cair no chão. Ou seja, ela consegue defender a bola por meio do toque. Ó. Ela corre, eu acho muito interessante. É uma das imagens que eu acho mais massas e interessantes no voleibol. É quando a bola está quase batendo no chão e o jogador ou a jogadora ela arrasta a mão para a bola bater em cima e conseguir defender a bola. Então, é muito interessante, é um jogo muito massa que seria interessante se a gente pudesse também praticar. Curiosidades sobre o voleibol. Nós temos algumas curiosidades. Ó. Os primeiros jogos de voleibol foram realizados com uma bola constituída por uma câmara de bola de basquete coberta de couro. Hoje ela é geralmente mais leve, feita de couro sintético. Então, gente, o primeiro jogo de voleibol não tinha bola, né? A bola apropriada, né? Que hoje é feita de couro sintético. Antes era de couro mesmo, uma câmara mesmo de basquete, uma câmara de ar de basquete. Então, era realmente bem mais pesada em comparação à de hoje. Outra curiosidade, a primeira quadra de voleibol tinha cerca de 15 metros de comprimento por 7,60 metros de largura. Atualmente, a quadra mede 18 por 9. Isso eu ainda não havia falado. A quadra do voleibol ela é 18 metros de comprimento por 9 de largura. Antigamente era 15 metros por 7,60. A primeira rede de vôlei possuía uma altura de 1,98 metros do chão ao bordo superior. Atualmente, ela é colocada a 2,43 metros para os homens e 2,24 metros para as mulheres. Então, a rede para os homens é maior do que para as mulheres. A dos homens, 2,43 e das mulheres 2,24. Antigamente era 1,98. Ainda são muito altas essas redes, é muito difícil você pular, né, uma altura dessa, né? Inicialmente, a rede tinha um comprimento aproximado de 8 metros. Antes era 8 metros. Hoje em dia, gente, ela possui de 9,5 a 10 metros de comprimento. Antes era só 8, hoje em dia de 9,5 a 10 metros a rede do voleibol. Continuando, dia 27 de junho é comemorado o Dia Nacional do Voleibol. Então, dia 27 de junho, o meu mês, gente, dia 3 de junho eu faço aniversário, dia 27 de junho é o mês do voleibol, é o Dia Nacional do Voleibol. Temos a imagenzinha aí, ó, da bolazinha das mãos. E foi isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por terem ficado até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.